Eu quase morri no meu próprio aniversário, com a taça de champanhe envenenada tremendo na minha mão, enquanto a garçonete Larissa me puxava pelo braço e sussurrava aquelas palavras que mudaram tudo. Agora, olhando para trás, tudo faz sentido, mas naquele momento eu estava tão feliz e inocente, cercada pelas pessoas que eu mais amava. Eu sou a Regina, e hoje eu vou te contar como uma festa que deveria ser a celebração da minha vida quase se tornou o meu fim. Tudo começou algumas semanas atrás, quando eu comecei a planejar essa festa de 58 anos. Eu sempre fui aquela pessoa que adora reunir a família e os amigos, fazer aquela comida gostosa, botar um som alto e ver todo mundo rindo junto. Dessa vez, decidi fazer no salão de festas do clube aqui do bairro, em São Paulo, porque cabia todo mundo. Meu marido, Carlos, até brincou que eu estava ficando velha demais para tanta agitação, mas eu insisti. Aniversário é para ser feliz, né? Eu convidei todo mundo, meus filhos, Ana e Pedro, meus netos, os amigos de longa data, e até aquele primo distante que a gente só vê em casamento. A empolgação era tanta que eu nem percebi os sinais estranhos que iam aparecendo. Por exemplo, Carlos, que normalmente é tão organizado, começou a sumir do nada por horas, dizendo que era trabalho, mas eu via o celular dele piscando com mensagens que ele apagava rápido. E minha filha Ana, que sempre foi tão doce, estava meio distante, como se tivesse um peso enorme nas costas. Eu atribuía o estresse dela no trabalho, mas agora eu sei que era mais que isso. No dia da festa, eu acordei cedo, com aquele frio na barriga de ansiedade boa. Arrumei tudo com cuidado, coloquei aquele vestido azul que eu amo, e quando cheguei no clube, o salão estava lindo, decorado com balões e flores, exatamente como eu sonhei. Os convidados foram chegando, os abraços, os presentes, a música tocando. Parecia o dia perfeito. Mas aí, algo me chamou a atenção. A garçonete nova, Larissa, uma moça jovem com uns 22 anos, parecia nervosa o tempo todo. Ela evitava olhar nos meus olhos e, quando servia as bebidas, suas mãos tremiam um pouco. Eu pensei que fosse timidez ou cansaço, mas agora eu entendo que ela estava tentando me avisar, sem saber como. E foi nesse clima de alegria superficial que as coisas começaram a desmoronar. Sem que eu soubesse, a festa estava no auge, com todo mundo dançando e rindo, e eu me sentia a pessoa mais sortuda do mundo. Mas de repente, notei que Carlos, meu marido, estava sumido de novo. Dessa vez, ele disse que ia buscar mais gelo, mas demorou mais do que normal. Fiquei com o pé atrás, lembrei das mensagens estranhas no celular dele e resolvi dar uma olhada. Enquanto procurava por ele, acabei passando perto da cozinha e ouvi vozes abafadas. Era Carlos conversando com alguém, e não era sobre gelo. Ele falava baixo, quase sussurrando. Tem que ser hoje, não podemos adiar mais. Meu coração gelou. Quem seria essa pessoa? O que eles estavam planejando? Voltei correndo para o salão, tentando disfarçar minha preocupação, mas já não conseguia mais curtir a festa como antes. Cada risada soava falsa. Cada abraço me deixava mais desconfiada. Foi aí que Larissa, a garçonete, se aproximou de mim com uma bandeja de drinks. Ela me entregou uma taça de champanhe, mas seus olhos estavam cheios de um aviso silencioso. Eu quase ignorei, mas algo na expressão dela me fez segurar a bebida sem beber. Minutos depois, quando ela voltou para pegar umas taças vazias, me puxou de lado e sussurrou: "Não beba isso." O susto foi tão grande que eu quase deixei a taça cair. O que estava acontecendo? Por que ela me avisava assim? Enquanto isso, Carlos reapareceu, todo sorridente, como se nada tivesse acontecido. Ele veio até mim e perguntou se eu não ia brindar com a champanhe. A tensão no ar era palpável e eu sabia que algo muito errado estava para acontecer. E você, de qual cidade está assistindo isso? Comenta aí embaixo, porque essa história vai ficar cada vez mais intensa. E eu preciso saber se tem alguém por perto que já passou por algo parecido. Depois que Larissa me alertou para não beber a champanhe, meu mundo desabou por dentro. Eu segurei aquela taça como se fosse uma bomba, as mãos trêmulas, enquanto Carlos insistia para eu brindar. "Vamos, Regina, é seu dia!" ele dizia, com um sorriso que agora me parecia falso e ameaçador. Recusei educadamente, inventando que estava com um pouco de enjoo, e coloquei a taça em uma mesa próxima. Ele ficou visivelmente irritado.
mas disfarçou rápido, algo que eu nunca tinha notado antes, mas que agora saltava aos meus olhos. Enquanto isso, Larissa sumiu de vista e eu fiquei ali, paralisada, tentando processar tudo. As lembranças dos últimos meses vieram à tona como um filme. Carlos sempre foi um marido carinhoso, mas ultimamente ele estava distante, chegando tarde do trabalho e evitando conversas profundas. Eu atribuía ao estresse do emprego dele como gerente de uma empresa aqui em São Paulo. Mas agora essas desculpas soavam vazias. E Ana, minha filha, que sempre foi minha confidente, estava estranha há semanas. Ela evitava me visitar e, quando vinha, ficava calada, como se carregasse um segredo pesado. Na festa, ela estava sentada num canto, conversando baixo com Pedro, meu filho, e os dois pareciam tensos. Decidi me aproximar deles, fingindo normalidade. "Tudo bem com vocês?" perguntei, e Ana respondeu com um sim rápido, evitando meu olhar. Pedro, mais expansivo, tentou puxar assunto sobre o jogo de futebol, mas eu senti que algo estava errado. Foi quando notei que Larissa havia voltado e estava observando a cena de longe, com uma expressão de preocupação. Ela fez um sinal discreto para eu me afastar, e eu, curiosa e assustada, achei uma desculpa e fui até o banheiro, onde ela me seguiu. Lá, trancada, ela finalmente falou, com a voz tremendo. "Dona Regina, eu ouvi tudo. Seu marido e sua filha estão planejando algo contra você. Eles botaram algo na sua bebida." As palavras ecoaram na minha mente como um golpe. Carlos e Ana? Minha própria família? Não conseguia acreditar, mas as peças começavam a se encaixar. As ausências dele, a distância dela. Larissa explicou que enquanto servia drinks, ouviu Carlos e Ana conversando na varanda, falando sobre acabar com isso hoje e o dinheiro do seguro. Ela, assustada, não sabia o que fazer, mas lembrou que eu sempre fui gentil com ela e resolveu me avisar. Eu agradeci, com o coração apertado, e prometi investigar. Saí do banheiro determinada a confrontá-los, mas ao voltar para o salão, vi Carlos se aproximando de mim com outra taça de champanhe. "Toma, querida, essa é especial", ele disse, e eu recusei de novo, dizendo que preferia água. Ele ficou visivelmente nervoso, e Ana, que estava por perto, veio intervir. "Mãe, não seja teimosa, é seu aniversário." A pressão aumentava, e eu sentia que estava numa armadilha. Decidi então fingir que beberia. Peguei a taça e levei aos lábios, mas não engoli. Era um blefe para ver a reação deles. Carlos e Ana trocaram um olhar de cumplicidade, e foi aí que eu soube, sem sombra de dúvida, que algo horrível estava acontecendo. Minha própria filha e meu marido, como isso era possível? Enquanto refletia, Larissa apareceu de novo e me puxou para um canto mais isolado. "Tem mais", ela sussurrou. "Encontrei isso no lixo da cozinha." Ela me mostrou um frasco pequeno, com um líquido transparente e um rótulo que eu não reconheci. Parecia remédio ou veneno. Minhas pernas fraquejaram e eu precisei me apoiar na parede. Larissa contou que depois de me avisar, foi vasculhar a cozinha por curiosidade e achou o frasco escondido atrás de algumas caixas, junto com um bilhete rasgado que tinha a letra de Ana. Ela juntou os pedaços e leu algo sobre dose certa e não deixar rastros. Eu estava em choque. Minha filha, a quem eu dei tudo, estava envolvida nisso? Perguntei a Larissa por que ela estava me ajudando, e ela respondeu que perdeu a mãe recentemente e não queria ver outra família se destruir. Sua honestidade me comoveu, e eu senti uma ligação instantânea com ela. Decidi então agir. Peguei o frasco e o bilhete e escondi na minha bolsa, planejando confrontar Carlos e Ana depois da festa, quando todos estivessem mais calmos. Mas ao voltar para a festa, vi que a situação estava pior. Carlos estava reunido com alguns amigos dele, e Ana sumiu de novo. A música alta e a algazarra geral mascaram minha angústia, mas eu sabia que não podia esperar. Fingi normalidade, cumprimentei os convidados, mas por dentro eu estava despedaçada. Cada sorriso era uma máscara, cada abraço uma facada. Lembrei de tantos momentos felizes com Carlos e Ana, os jantares em família, as viagens, os conselhos que dei a ela, e não entendia como tudo tinha virado isso. Será que eu falhei como mãe e esposa? Esses pensamentos me consumiam, mas eu precisava me manter forte. Foi então que resolvi dar um passo arriscado.
Decidi chamar Carlos para uma conversa privada, longe dos ouvidos dos outros. Levei ele para um cantinho mais quieto e, olhando nos olhos dele, perguntei diretamente: Carlos, o que está acontecendo? Por que você e Ana estão agindo assim? Ele negou tudo, com uma cara de inocência que quase me enganou, mas eu vi um brilho de nervosismo nos olhos dele. É só estresse, Regina. Para com essa paranoia, ele respondeu, tentando me abraçar, mas eu me afastei. Nesse momento, Ana apareceu e, vendo a cena, ficou pálida. Mãe, o que foi? Ela perguntou. E eu senti a frieza na voz dela. A tensão entre nós três era tão densa que parecia sufocante. Eu sabia que precisava de mais provas, mas não tinha tempo. A festa estava acabando, e os convidados começavam a ir embora. Enquanto me despedia de alguns amigos, notei que Larissa estava de olho em tudo, e ela fez um sinal de que tinha algo mais para me contar. O que será que ela descobriu agora? Minha mente estava uma confusão, e eu mal podia esperar para ouvir o que ela tinha a dizer. Com a festa chegando ao fim e os últimos convidados se despedindo, eu me sentia como se estivesse num filme de terror onde eu era a protagonista sem saber o roteiro. Larissa me puxou para um corredor vazio, longe dos ouvidos de Carlos e Ana, que ainda tentavam disfarçar a tensão com sorrisos forçados. Dona Regina, ela começou ofegante. Enquanto você conversava com seu marido, eu fui até o estacionamento e vi algo estranho. Meu coração acelerou. O que mais poderia haver? Ela contou que viu Ana saindo às pressas do clube e entrando no carro dela, mas não sozinha. Havia alguém com ela, uma figura que Larissa não reconheceu, e os dois pareciam discutir animadamente. Larissa, com medo de ser vista, se escondeu atrás de outro carro e ouviu pedaços da conversa. Ela falou algo sobre o plano B e, se ela não beber, temos que agir diferente. Larissa sussurrou, os olhos arregalados de medo. E aí eu lembrei do frasco que achei. Resolvi dar uma olhada melhor nele. Ela tirou do bolso um pedaço de papel amassado que tinha rasgado do lixo, com anotações que pareciam ser de Ana. Uma lista com horários e a palavra veneno riscada, mas ainda legível. Eu quase desmaiei ali mesmo. Veneno? Minha própria filha anotando isso? Larissa explicou que, curiosa, tinha ido ao banheiro dos funcionários e, com a luz do celular, examinou o frasco mais de perto. Ela notou que o líquido tinha um cheiro estranho, levemente adocicado, e lembrou de uma história que ouviu na faculdade sobre substâncias tóxicas usadas em casos assim. Acho que é algo que age rápido, Dona Regina, ela disse, a voz trêmula. E tem mais. Quando voltei, ouvi Carlos no telefone, falando baixo com alguém. Ele disse, se ela descobrir, estamos perdidos. O seguro é a nossa única saída. As palavras ecoaram na minha mente como um martelo. Seguro? Eu lembrei que há alguns meses, Carlos insistiu para eu aumentar o valor do seguro de vida que temos, dizendo que era por precaução para o futuro. Na época, achei exagero, mas aceitei para agradá-lo. Agora, tudo fazia sentido. Eles queriam o dinheiro do seguro, e eu era o obstáculo. Senti uma onda de raiva e traição tão forte que precisei me segurar na parede para não cair. Como podiam fazer isso comigo? Eu sempre dei tudo por essa família, trabalhei duro, cuidei deles, amei incondicionalmente. E agora, isso? Enquanto processava isso, Larissa me mostrou o papel com as anotações. Era a letra de Ana, sem dúvida. Eu a reconhecia dos bilhetes que ela me escrevia quando era criança. Havia horários marcados, como 19 horas servir drink. E uma observação, usar dose mínima para evitar suspeitas. Eu estava enojada. Eles não só planejavam me matar, mas calculavam cada detalhe para não levantar suspeitas. Perguntei a Larissa por que ela estava se arriscando tanto por mim, e ela respondeu, com lágrimas nos olhos, que a mãe dela morreu em circunstâncias suspeitas, e ela sempre se arrependeu de não ter feito nada. Eu não quero que isso aconteça com outra pessoa, especialmente com você, que sempre foi tão boa comigo, ela disse, e eu me emocionei com sua coragem. Decidi que não podia mais esperar. Precisava agir antes que fosse tarde. Com a festa quase vazia, apenas alguns funcionários limpando o salão, eu resolvi confrontar Ana diretamente. Encontrei ela no estacionamento, sozinha agora, arrumando coisas no carro. Ana, precisamos conversar, eu disse, tentando manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. Ela virou e eu vi o susto no rosto dela. Mãe, o que foi? A festa acabou. Vamos para casa, ela respondeu, evitando meu olhar. Eu mostrei o papel que Larissa me deu. O que é isso, Ana? Veneno?
Planos para me matar? Ela empalideceu, e por um segundo vi o pânico nos olhos dela. Mãe, não é o que você está pensando, ela gritou, mas eu interrompi. Então me explica, porque estou ouvindo coisas horríveis. Nesse momento, Carlos chegou, provavelmente alertado pela agitação. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, tentando soar calmo, mas eu vi suor na testa dele. A situação estava ficando perigosa. Estávamos sozinhos no estacionamento escuro, e eu não sabia até onde eles iriam. Decidi recuar temporariamente, para não provocar uma reação pior. Vamos para casa, podemos conversar lá, eu disse, fingindo aceitar, mas por dentro eu estava planejando minha próxima jogada. No carro, no caminho de volta, o silêncio era pesado. Carlos dirigia e Ana estava no banco de trás, evitando falar. Eu me sentia como uma prisioneira na minha própria vida. Lembrei de Pedro, meu filho. Onde ele estava nisso tudo? Na festa ele parecia alheio, mas será que ele sabia? Precisava falar com ele. Mas como, sem alertar Carlos e Ana? Quando chegamos em casa, em São Paulo, o clima estava gelado. Eu fui direto para o quarto, trancando a porta, e examinei o frasco e o papel com mais cuidado. O frasco não tinha marca, mas o líquido parecia oleoso. Pesquisei no celular rapidamente e suspeitei que podia ser um tipo de pesticida ou algo pior. Minhas mãos tremiam. Eu precisava de ajuda, mas de quem? Meus amigos? A polícia? Mas se eu envolvesse a polícia sem provas concretas, podia piorar tudo. Foi então que ouvi batidas na porta. Era Carlos. Regina, abre a porta, precisamos conversar. Ele disse, com uma voz que tentava ser suave, mas eu sentia ameaça por trás. Eu ignorei, fingindo que estava dormindo, e ele foi embora, mas eu ouvi sussurros no corredor. Ele e Ana estavam conversando. Coloquei o ouvido na porta e ouvi pedaços. Tem que resolver isso antes que ela faça besteira. E dinheiro não pode esperar. Meu sangue ferveu. Eles estavam tramando na minha própria casa. Decidi que de manhã iria até o trabalho de Pedro para falar com ele. Ele sempre foi mais racional, talvez pudesse me ajudar. Mas enquanto me preparava para dormir, uma ideia veio à mente. E se eu gravasse uma conversa com eles? Peguei meu celular e configurei para gravar áudio discretamente. No dia seguinte, eu tentaria provocar uma discussão para ter provas. Antes de adormecer, recebi uma mensagem de Larissa. Dona Regina, estou com medo. Vi Carlos falando com um cara estranho hoje cedo no clube. Acho que é o mesmo que vi com Ana. Cuidado. Meu coração disparou. Quem seria essa pessoa? Será que tinha um cúmplice? Eu mal conseguia dormir, pensando em todas as possibilidades. Na manhã seguinte, acordei determinada a desvendar isso. Mas quando desci para o café, Carlos e Ana já estavam na cozinha, agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, mãe, Ana disse, servindo o café, mas eu vi as mãos dela tremendo. Carlos me cumprimentou com um beijo no rosto, e eu me afastei instintivamente. O que foi, Regina? Ainda tá chateada? Ele perguntou, e eu senti que era a minha chance. Sim, pô, vocês dois precisam me explicar o que tá acontecendo, eu disse, ligando a gravação no celular no bolso. Eles trocaram olhares, e Ana começou a falar, mas Carlos a interrompeu. É melhor a gente esquecer isso, Regina. Foi só um mal-entendido. Eu insisti. Mal-entendido? Anotações sobre veneno? Conversa sobre seguro? Nesse momento a expressão de Carlos mudou. Ele ficou sério. E eu vi a raiva nos olhos dele. Você tá inventando coisas, Regina. Para com isso, ou vai se arrepender. A ameaça estava clara. E eu soube que estava no limite. O que eles fariam se eu continuasse? Enquanto refletia, o telefone tocou. Era Larissa. Dona Regina, preciso te ver urgente. Descobri algo sobre aquele homem. Ele é um conhecido de Carlos, e acho que tem a ver com dívidas. Minha mente disparou. Dívidas? Será que era por isso que estavam atrás do dinheiro do seguro? Eu mal pude esperar para me encontrar com ela, e descobri o que mais ela tinha descoberto. Depois daquela manhã tensa, eu sabia que não podia mais adiar. Ameaçada na minha própria casa, com Carlos e Ana agindo como se eu fosse a louca da história, eu precisava agir rápido. Combinei me encontrar com Larissa em um café perto dali, em São Paulo. Um lugar movimentado onde ninguém desconfiaria. Chegando lá, ela já estava esperando. Pálida e com as mãos trêmulas segurando um café. Dona Regina, ela disse assim que me viu. Eu investiguei mais e descobri quem é esse homem. Ela me contou que depois de me avisar, foi até o clube novamente e com a desculpa de buscar um objeto esquecido, conseguiu acesso aos registros de entrada. Lá,
e o nome de um tal de Marcelo Silva, que Carlos havia listado como convidado, mas que ninguém lembrava de ter visto na festa. Larissa, esperta, lembrou que ouviu Carlos mencionar esse nome em uma ligação e resolveu fuçar nas redes sociais. Encontrou o perfil dele. Era um cara de meia idade, com histórico de problemas financeiros, e várias fotos com Carlos em eventos de negócios. Acho que ele é o cúmplice, Larissa sussurrou, mostrando-me prints das conversas que ela conseguiu acessar através de uma amiga que trabalha com TI. Nas mensagens, Carlos e Marcelo discutiam valores e prazos, com frases como "preciso do dinheiro até o fim do mês, e se ela não cooperar, partimos para o plano B". Eu senti um calafrio. Plano B? O que seria isso? Larissa explicou que, pelo contexto, parecia que o plano B envolvia algo mais violento, talvez um acidente forjado. Minha mente voou para todas as vezes que Carlos insistiu para eu dirigir sozinha à noite ou para eu fazer caminhadas em lugares isolados. Será que era tudo parte disso? Eu agradeci a Larissa, prometendo ajudá-la de volta, e decidi que era hora de envolver Pedro. Ele sempre foi o filho mais pé no chão, e mesmo que estivesse distante, eu confiava nele. Liguei para ele, inventando que precisava de ajuda com um problema no carro, e marcamos de nos encontrar no shopping perto do trabalho dele. Quando cheguei, Pedro já estava lá, com aquela cara de preocupação que sempre teve desde pequeno. "Mãe, o que foi? Você tá bem?" ele perguntou, e eu não consegui segurar as lágrimas. Sentamos em um banco afastado, e eu contei tudo, desde as suspeitas iniciais até as provas que Larissa me deu. Mostrei a ele o frasco, o papel com as anotações de Ana e os prints das conversas. Pedro ficou em silêncio por um tempo, o rosto fechado de incredulidade. "Mãe, isso é muito grave", ele finalmente disse, a voz grave. Eu notei que Ana estava estranha, mas nunca imaginei algo assim. E o Carlos? Ele contou que nas últimas semanas, Carlos vinha pedindo dinheiro emprestado para ele, dizendo que era para investimentos, mas Pedro recusou porque desconfiou das explicações vagas. Agora, tudo fazia sentido. Carlos devia estar endividado e o seguro de vida era a saída fácil. Pedro, sendo advogado, sugeriu que a gente fosse até a polícia com as provas, mas eu tinha medo de que, sem mais elementos, eles pudessem negar tudo e a situação piorasse. Decidimos então que eu tentaria gravar uma conversa com Carlos e Ana, com Pedro por perto para me apoiar. Voltando para casa, o clima estava ainda pior. Carlos e Ana estavam na sala vendo TV, mas eu senti o olhar deles me seguindo. Fingi normalidade dizendo que ia descansar, mas na verdade preparei meu celular para gravar e desci para a cozinha, onde sabia que eles iam aparecer para o jantar. Não deu outra. Minutos depois, Carlos entrou e eu comecei a puxar assunto. "Carlos, lembra daquela dívida que você mencionou outro dia? Como tá isso?" Eu perguntei, tentando soar casual. Ele ficou tenso imediatamente. "Que dívida, Regina? Você tá inventando de novo?" Ele respondeu, e eu vi Ana chegando atrás dele com uma expressão fechada. Insisti, mencionando o nome Marcelo, e foi aí que a coisa esquentou. "O que você sabe sobre Marcelo?" Carlos gritou, avançando na minha direção. Eu recuei com medo, mas continuei. "Sei que vocês estão planejando me matar pelo seguro. Eu tenho provas." Nesse momento, Ana interveio, chorando. "Mãe, para com isso. É tudo um mal-entendido. O Carlos está com problemas no trabalho e a gente está tentando resolver sem te preocupar." Mas a raiva no olhar de Carlos me dizia outra coisa. Ele pegou meu braço com força e sussurrou. "Cala a boca, Regina, ou você vai se arrepender." A gravação estava rolando e eu sabia que tinha algo importante. Mas o medo tomou conta de mim. Soltei-me e corri para o quarto, trancando a porta. Minhas pernas tremiam e eu mal conseguia respirar. Eles estavam dispostos a tudo, e eu estava sozinha naquela casa. Liguei para Pedro, contando o que aconteceu, e ele disse que iria me buscar, mas eu sabia que não podia esperar. Carlos e Ana estavam batendo na porta, exigindo que eu abrisse. "Regina, abre essa porta agora!" Carlos gritava, e eu ouvi o barulho de algo sendo arrombado. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Peguei o celular e mandei uma mensagem desesperada para Larissa, pedindo ajuda. Para minha surpresa, ela respondeu na hora. "Estou perto, dona Regina." Chamei a polícia, vi ele saindo de casa e desconfiei. Minha esperança renasceu, mas os batimentos na porta ficaram mais fortes.
De repente, ouvi vozes do lado de fora. Era a polícia, chegando mais rápido do que eu esperava. Carlos e Ana pararam de bater. E eu ouvi discussões e depois silêncio. Quando abri a porta cautelosamente, vi os policiais conversando com eles no corredor. Larissa estava lá também, explicando tudo com calma, mostrando as provas que tínhamos. Carlos e Ana tentaram negar, mas a gravação e os prints falaram por si. Os policiais os levaram para prestar depoimento. E eu, aliviada e exausta, desabei no chão, chorando. Pedro chegou pouco depois e me abraçou, prometendo que ia cuidar de tudo. Mas, mesmo com a prisão deles, eu sabia que a história não tinha acabado. Afinal, quem era Marcelo? E o que mais eles estavam escondendo? Larissa veio até mim e sussurrou. Dona Regina, enquanto a polícia levava eles, eu recebi uma mensagem anônima no celular. Diz que tem mais gente envolvida nisso. Meu sangue gelou novamente. Será que a teia era maior do que eu imaginava? Com Carlos e Ana presos, eu pensei que poderia respirar aliviada. Mas a mensagem anônima de Larissa me deixou em pânico de novo. Pedro me levou para a casa dele, onde me senti mais segura. Mas a mente não parava. Quem mais estava nessa história? No dia seguinte, fui até a delegacia com Pedro e Larissa para prestar depoimento formal. Lá, os policiais confirmaram que Carlos e Ana estavam sendo investigados por tentativa de homicídio e fraude de seguro, graças às nossas provas. Mas quando mencionei o nome Marcelo, o delegado ficou sério e disse que ele já era conhecido por envolvimento em esquemas de extorsão. Ele pode ser o cérebro por trás disso, o delegado explicou, mostrando que Marcelo tinha antecedentes por coação e ameaças em outros casos. Minhas pernas fraquejaram. Então não era só Carlos e Ana. Tinha uma rede criminosa me cercando. Larissa, corajosa como sempre, ofereceu ajudar na investigação, e os policiais aceitaram, já que ela tinha acesso a informações do clube. Enquanto isso, Pedro começou a revisar os documentos financeiros da família e descobriu algo chocante. Carlos tinha contraído dívidas enormes em jogos de azar. E Marcelo era o agiota que cobrava os valores. Havia extratos bancários mostrando transferências regulares para contas suspeitas. E Pedro suspeitou que Ana estava sendo chantageada para participar do plano. Foi quando recebemos uma ligação da polícia. Carlos, sob custódia, decidiu cooperar e revelou que Marcelo ameaçou machucar Ana se ele não ajudasse a executar o crime. Ana, em depoimento separado, confirmou, chorando, que estava com medo de Marcelo há meses. Meu coração doeu por ela, mas a raiva ainda estava lá. Como puderam me trair assim? Com essas novas informações, a polícia intensificou a busca por Marcelo. E Larissa, usando seus contatos, descobriu que ele frequentava um bar na zona leste de São Paulo. Ela me alertou, e eu, com medo, mas determinada, pedi para acompanhar a operação. Mas Pedro me convenceu a ficar em casa pela segurança. Horas depois, a polícia prendeu Marcelo no bar e ele confessou tudo. Ele arquitetou o plano para lucrar com o seguro, usando a dívida de Carlos como alavanca. Enquanto isso, Ana, arrependida, me mandou uma carta pela Defensoria Pública, explicando que se viu encurralada pelas ameaças de Marcelo e pelo desespero de Carlos. Ela pedia perdão, dizendo que nunca quis me machucar de verdade, mas o medo a cegou. Eu li aquilo com lágrimas nos olhos. Era minha filha, afinal, e eu sabia que o amor de mãe não some fácil. Pedro me aconselhou a processar judicialmente para garantir minha proteção, e eu aceitei, mas decidi visitar a Ana na prisão para um último confronto. Quando a vi, pálida e fragilizada atrás do vidro, as palavras saíram trêmulas. Ana, por quê? Ela chorou, admitindo que se deixou levar pelo medo e pela ganância de Carlos, e prometeu se redimir. Saí de lá com o coração partido, mas com um pouco de paz por saber a verdade. Larissa, agora uma amiga próxima, me ajudou a reorganizar a vida e até arrumou um emprego melhor longe daquela turbulência. Pedro assumiu a gestão das finanças da família e aos poucos fui me recuperando. Mas mesmo com Marcelo atrás das grades, uma dúvida persistia. E a mensagem anônima? Larissa investigou e descobriu que veio de uma ex-funcionária do clube que tinha medo de represálias. Ela confirmou que Marcelo tinha mais cúmplices, mas a polícia já estava ciente. Apesar disso, eu sentia que algo ainda estava fora do lugar. Será que conseguimos desmantelar toda a rede ou tem mais surpresas por vir? Mesmo com Marcelo preso e as confissões de Carlos e Ana,
Aquela mensagem anônima não saía da minha cabeça, me mantendo num estado constante de alerta. Na casa do Pedro, onde me refugiei, cada barulho na rua ou toque de telefone me fazia estremecer, como se a qualquer momento o perigo pudesse bater à porta. Larissa, incansável e sua lealdade, mergulhou fundo nas investigações paralelas e descobriu, através de fontes confiáveis, que a polícia estava desvendando ligações de Marcelo com uma quadrilha mais ampla, especializada em fraudes de seguro em todo o estado de São Paulo. Ela me passou essas informações por uma chamada de vídeo, e eu senti um calafrio percorrer meu corpo. A sensação de que eu estava no centro de algo muito maior era esmagadora. Pedro, percebendo minha angústia crescente, não mediu esforços. Contratou um advogado especializado para agilizar o processo legal e solicitou medidas protetoras urgentes, incluindo um botão de pânico e vigilância perto de onde eu morava. No entanto, eu sabia que o sistema judicial brasileiro pode ser uma montanha-russa de demoras, e isso só aumentava minha ansiedade. Enquanto isso, comecei a frequentar sessões de terapia para enfrentar o trauma que aquela festa de aniversário deixou em mim. Nas conversas com a psicóloga, eu revivia cada detalhe: o sorriso forçado de Carlos, o olhar evasivo de Ana e o sussurro salvador de Larissa. A terapeuta me ajudou a entender que a culpa não era minha. Eu tinha confiado nas pessoas que amava, e isso é humano. Aos poucos, aprendi a perdoar a mim mesma. Mas as noites ainda eram assombradas por pesadelos onde eu segurava aquela taça envenenada, sem conseguir me mover. Foi nesse período de vulnerabilidade que Larissa surgiu como um anjo, não só com informações, mas com apoio emocional. Ela me visitava regularmente, e numa dessas tardes trouxe uma novidade crucial. Conseguiu contato direto com a ex-funcionária do clube, Marília, que enviou a mensagem anônima. Marília, temerosa mas corajosa, concordou em dar um depoimento formal à polícia. Ela revelou que durante seu tempo no clube, testemunhou Marcelo se reunindo com figuras suspeitas, incluindo um homem chamado Rogério, que aparentava ser o cérebro por trás da operação. Marília confessou que Rogério havia ameaçado sua família se ela falasse, mas com a prisão de Marcelo, sentiu que podia finalmente quebrar o silêncio. Essa revelação me deixou atordoada. Então, não era apenas um plano isolado, mas parte de uma rede criminosa organizada? Pedro agiu rapidamente, levando essas informações aos investigadores, que intensificaram a busca por Rogério. Em poucos dias, a polícia identificou que Rogério tinha um extenso histórico de crimes financeiros, envolvendo golpes em várias cidades, desde fraudes de seguro até extorsão. Enquanto a investigação corria, eu decidi que era hora de reconstruir minha vida, peça por peça. Com a ajuda generosa de Larissa, me mudei para um apartamento compacto em um bairro tranquilo de São Paulo, longe daquela casa que outrora foi meu lar, mas se tornou uma prisão de memórias amargas. Pedro me auxiliou na venda da propriedade e na reorganização financeira, cancelando o seguro de vida que quase se tornou meu epitáfio. Aos poucos, fui me reaproximando de amigos que eu havia negligenciado durante meu casamento, e eles me receberam de braços abertos, oferecendo suporte incondicional que me fez perceber que eu não estava sozinha nessa jornada. No entanto, a dor pela traição de Ana ainda latejava no meu peito. Ela era minha filha, a menina que eu criei com tanto amor, e ver sua vida desmoronar por causa de escolhas erradas era uma ferida que não fechava. Decidi visitá-la na prisão novamente, e dessa vez a conversa foi mais sincera e emocionante. Ela me contou, entre lágrimas, como Carlos a manipulou sutilmente, explorando suas inseguranças e o medo das dívidas com Marcelo para envolvê-la no plano macabro. Ana jurou que seu arrependimento era genuíno e expressou o desejo de se redimir, talvez através de trabalho comunitário ou estudos quando saísse. Eu, com o coração dividido entre a raiva e o amor materno, prometi apoiá-la nesse processo de reabilitação, mas deixei claro que reconstruir a confiança exigiria tempo e ações consistentes. Fora das grades, a investigação deu um salto. A polícia prendeu Rogério em uma operação coordenada em Belo Horizonte, e ele admitiu ser o líder da quadrilha, orquestrando vários golpes similares em diferentes estados. Essa notícia trouxe um alívio momentâneo, mas uma inquietação persistia. Eu me sentia como se estivesse numa montanha-russa emocional.
onde cada descida revelava uma nova subida de incertezas. Larissa, inspirada por toda essa experiência, decidiu seguir carreira no direito para defender vítimas como eu. E eu me vi motivada a criar um grupo de apoio local, onde pessoas que passaram por traições familiares ou crimes similares pudessem compartilhar suas histórias e se fortalecer mutuamente. Foi em uma dessas reuniões que conheci Helena, uma mulher que sobreviveu a uma tentativa de homicídio pelo próprio cunhado, e ela me contou algo que gelou meu sangue. Ela ouviu rumores de que Rogério tinha um irmão mais novo, ainda em liberdade, que supostamente assumiu parte das operações da quadrilha. Imediatamente, minha tranquilidade recém-conquistada desmoronou. Será que a teia criminosa era ainda mais extensa do que qualquer um de nós imaginava? Corri para compartilhar isso com Pedro e Larissa, e juntos levamos essa pista crucial para a polícia, que prometeu investigar a fundo. Enquanto aguardamos por desenvolvimentos, eu não consigo evitar de refletir sobre a jornada que percorri. Da beira da morte no meu aniversário, a descoberta de que a lealdade pode vir de onde menos se espera. Larissa se tornou uma filha do coração, Pedro um pilar inabalável. E eu aprendi que a verdadeira família é construída com amor e confiança, não apenas laços de sangue. Mas, com essa nova ameaça pairando no ar, eu me pergunto: será que algum dia vou conseguir viver em paz? Ou sempre haverá um segredo sombrio à espreita, pronto para ressurgir? Com a prisão de Rogério, eu achei que finalmente poderia fechar esse capítulo sombrio da minha vida, mas a revelação sobre seu irmão me deixou numa ansiedade constante, como se eu estivesse sempre olhando por cima do ombro, esperando o pior. Pedro, sempre prático e protetor, não mediu esforços para reforçar a segurança no meu apartamento. Instalou câmeras de vigilância em pontos estratégicos, um alarme conectado diretamente à central da polícia e até me deu um botão de pânico que eu podia carregar no bolso. Enquanto isso, Larissa, com sua determinação incansável, mergulhou em pesquisas online profundas, vasculhando fóruns e redes sociais em busca de qualquer pista sobre esse suposto irmão. Ela descobriu, através de grupos de vítimas que trocavam informações anonimamente, que o nome dele poderia ser Rafael, e que ele tinha um histórico de envolvimento em golpes menores, como fraudes de cartão e pequenas extorsões, mas nada que a polícia tivesse confirmado oficialmente. Essa incerteza só alimentava meu medo, e eu me via revirando na cama à noite, imaginando cenários terríveis, onde ele aparecia do nada para me prejudicar. Paralelamente, eu continuei firme com as sessões de terapia, que se tornaram meu porto seguro. Minha psicóloga, doutora Helena, me ajudou a desconstruir não só o trauma do quase envenenamento, mas também a culpa profunda que eu carregava por ter confiado cegamente em Carlos e Ana durante tantos anos. Ela me mostrou que confiar nas pessoas que amamos é natural e humano, e que a traição deles refletia o caráter deles, não o meu. Aos poucos eu estava aprendendo a distinguir entre o amor saudável e a dependência emocional que quase me custou a vida. E isso me deu uma clareza mental que eu não tinha antes. Comecei a praticar exercícios de mindfulness e meditação, que me ajudavam a acalmar a mente nos momentos de pânico, e até escrevi um diário para externalizar meus sentimentos. Era libertador colocar no papel toda a raiva, tristeza e, eventualmente, esperança que brotava dentro de mim. No grupo de apoio que criei, as histórias que ouvi eram profundamente comoventes e me fizeram perceber que, apesar de cada drama ser único, a solidariedade nos unia. Conheci pessoas como João, que perdeu toda a economia para um parente ganancioso, e Marta, que sobreviveu a uma tentativa de homicídio pelo próprio marido. Suas jornadas de superação me inspiraram a pensar em maneiras de expandir nosso alcance. Com a ajuda de Larissa, que se mostrou uma organizadora nata, começamos a planejar a criação de um canal online no YouTube e redes sociais, onde poderíamos compartilhar depoimentos, dicas de autocuidado e informações sobre direitos das vítimas. A ideia era usar minha experiência para educar e empoderar outros, transformando a dor em algo positivo. Juntas, esboçamos os primeiros vídeos, focando em temas como identificar sinais de manipulação familiar e passos para buscar justiça após uma traição.
Era incrível ver como algo tão terrível podia gerar frutos tão bonitos. Enquanto isso, a investigação policial sobre Rafael avançou, mas em um ritmo frustrantemente lento. Os detetives responsáveis pelo caso nos mantinham atualizados com relatórios esparsos. Eles confirmaram que Rafael era elusivo, usando múltiplas identidades falsas e se mudando frequentemente entre cidades do interior de São Paulo, como Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto. No entanto, uma pista promissora surgiu quando rastrearam uma transferência bancária suspeita ligada a ele em uma agência de Valinhos. Pedro ficou otimista com isso, acreditando que estavam perto de um breakthrough, mas eu me sentia como se estivesse numa corda bamba. Cada passo à frente na investigação vinha acompanhado da sombra assustadora de uma possível reviravolta. Para não surtar, me dediquei a hobbies que eu havia abandonado há anos, como pintura a óleo e jardinagem no pequeno quintal do meu apartamento. Era incrivelmente terapêutico ver as sementes que plantei brotarem e florescerem, simbolizando uma nova vida após tanta escuridão e desconfiança. Passava horas cuidando das plantas, conversando com elas como se fossem minhas confidentes, e isso me trazia uma paz que eu não sentia desde antes daquela festa de aniversário fatídica. Ana, da prisão, continuou a me enviar cartas regulares expressando seu arrependimento profundo e seus planos concretos para o futuro. Ela estava se envolvendo ativamente em programas educacionais oferecidos no presídio, como cursos de alfabetização digital e workshops de artesanato, e demonstrava uma mudança genuína de atitude em suas palavras. Isso me confortava, mesmo com a dor da traição ainda latejando no peito. Decidi responder a uma de suas cartas mais recentes, oferecendo palavras de incentivo e reconhecendo seus esforços, mas mantendo uma certa distância emocional. Eu precisava me proteger para não me machucar de novo, mas também não queria cortar completamente os laços que, no fundo, ainda significavam algo. Pedro me apoiou nessa abordagem equilibrada, lembrando-me frequentemente que o perdão é um processo longo e pessoal, não uma obrigação que devo cumprir às pressas. Certa noite, enquanto eu regava minhas plantas sob a luz suave do entardecer, recebi uma ligação urgente de Larissa. Ela estava visivelmente agitada, e dava para ouvir a respiração ofegante dela ao telefone. Dona Regina, consegui acessar um fórum clandestino na Deep Web onde vítimas de golpes trocam informações anonimamente. E alguém postou que Rafael está planejando algo novo. Talvez uma tentativa de fuga do país ou a execução de outro golpe em uma família idosa. A polícia já foi alertada, mas eu tenho um medo danado de que ele venha atrás de você por vingança, já que você foi peça-chave na queda do irmão dele. Meu coração disparou como se tivesse levado um soco, e eu me senti paralisada pelo medo, com as mãos trêmulas segurando o regador. Será que eu nunca vou escapar completamente dessa teia de maldade? Pedro, ao ser informado, imediatamente entrou em contato com nossos contatos na delegacia, que prometeram intensificar a vigilância na minha região e monitorar os movimentos de Rafael mais de perto. Mas mesmo com toda essa proteção reforçada, eu não conseguia dormir direito naquela noite, e nas seguintes, imaginando rostos desconhecidos me observando das sombras. Cada barulho na rua me fazia saltar da cama, com o suor frio escorrendo pelas têmporas. Nos dias que se seguiram, a tensão era tão palpável que parecia um peso extra no ar. Eu evitava sair de casa sozinha, dependendo de Pedro e Larissa para até as tarefas mais simples, como ir ao mercado ou à farmácia. Foi então que, em uma tarde chuvosa, recebemos a notícia bombástica que tanto esperávamos. A polícia prendeu Rafael em flagrante, durante uma operação em Campinas, onde ele tentava aplicar um golpe semelhante ao meu em outra família, usando táticas de intimidação e falsificação de documentos. Ele confessou na hora ser o irmão mais novo de Rogério e admitiu que sabia de todos os detalhes do plano contra mim, mas alegou em sua defesa que não estava diretamente envolvido na execução. Apenas aproveitava a estrutura da quadrilha do irmão para seus próprios interesses menores. Com essa prisão, eu finalmente senti um alívio profundo e catártico, como se um peso enorme de anos tivesse sido tirado dos meus ombros.
A investigação subsequente mostrou que, de fato, a rede criminosa estava completamente desmantelada, com todos os principais envolvidos atrás das grades, e eu pude, enfim, respirar fundo e acreditar que a paz era possível. Com o perigo aparentemente neutralizado de vez, eu me permiti sonhar com o futuro de uma maneira que não ousava há meses. Larissa e eu oficializamos nosso grupo de apoio, registrando-o como uma associação sem fins lucrativos, e criamos uma rede sólida que já ajudou dezenas de pessoas a reconstruírem suas vidas após traumas similares. Pedro me encorajou gentilmente a voltar ao mercado de trabalho, e eu aceitei com entusiasmo o emprego em uma ONG local, que auxilia idosos em situação de vulnerabilidade. Era profundamente gratificante usar minha própria experiência de quase vítima para fazer o bem, oferecendo suporte emocional e orientação prática a outros que passavam por dificuldades. Ana, com sua boa conduta comprovada na prisão, pode ter a pena reduzida significativamente, e eu prometi a mim mesma estar lá para ela quando ela finalmente saísse, mas com limites muito claros e bem estabelecidos para preservar minha sanidade mental. Aos poucos, a paz foi voltando ao meu cotidiano, e eu me vi rindo genuinamente novamente, em momentos simples como um jantar em família com Pedro e Larissa, uma caminhada no parque com amigos que se tornaram minha nova família. No entanto, mesmo com tudo aparentemente resolvido e os culpados pagando por seus crimes, uma dúvida sutil e persistente não me abandonava completamente. E se houvesse outros como Rafael, escondidos nas sombras, esperando a oportunidade certa? Eu aprendi, da maneira mais dura possível, que a vida é intrinsecamente imprevisível e que a vigilância é uma necessidade, mas não pode e não deve roubar a alegria de viver cada dia. Olhando para trás, eu quase morri no meu aniversário de 58 anos, mas de alguma forma renasci mais forte, mais sábia e mais resiliente, com lições valiosas sobre confiança, perdão e a importância de cercar-se de pessoas que realmente merecem nosso amor. E você, que está me ouvindo agora, já passou por algo que te fez questionar tudo ao seu redor? Comenta aí embaixo, porque no fim das contas, é compartilhando nossas histórias de dor e superação que encontramos a força coletiva para seguir em frente, mesmo quando o futuro parece incerto e cheio de desafios. Com a prisão de Rafael, o último fio solto dessa teia criminosa, eu finalmente senti que podia virar a página de vez. A polícia confirmou que todos os envolvidos estavam atrás das grades, e as investigações detalhadas mostraram que a quadrilha estava completamente desmantelada, sem riscos de novos ataques. Pedro, Larissa e eu comemoramos com um jantar caseiro especial, onde eu pude rir e brincar sem aquele peso no peito pela primeira vez em meses. Foi uma noite mágica, cheia de histórias e planos para o futuro, e eu me senti cercada pelo calor da verdadeira família que construí. Aos poucos, fui retomando minha rotina com uma nova perspectiva. Voltei a trabalhar integralmente na ONG que auxilia idosos, onde cada sorriso que eu via no rosto deles me lembrava o valor da vida e da solidariedade. Continuar com o grupo de apoio que fundei se tornou uma missão. Ele cresceu tanto que agora temos encontros semanais e uma rede online ativa, onde compartilhamos recursos e oferecemos suporte emocional a dezenas de pessoas. Larissa, agora imersa em seus estudos de direito, usava seu tempo livre para assessorar vítimas de forma voluntária e eu me orgulhava profundamente dela, como se ela fosse uma filha que eu ganhei nessa jornada caótica. Ana, com a pena reduzida devido à sua boa conduta comprovada, começou a sair em liberdade condicional, e eu a recebi de braços abertos, mas com o coração mais cauteloso. Aprendi que confiança é algo que se reconstrói lentamente, através de ações consistentes, não apenas de promessas. Ela se mudou para um apartamento modesto, arrumou um emprego estável e um escritório, e nós estabelecemos um ritual de nos encontrarmos a cada 2 semanas para conversar sobre a vida, os erros do passado e as esperanças para o futuro. Era um processo estranho e emocionante, mas o amor materno sempre encontrou um caminho para florescer, mesmo entre as cinzas da traição. Com o passar dos meses, a terapia se tornou uma aliada fundamental na minha recuperação. Minha psicóloga, Dra. Helena, me guiou na transformação do trauma e uma força interior que eu nem sabia que possuía. Eu não apaguei as memórias dolorosas.
mas aprendi a carregá-las comigo sem deixar que ditassem meu presente. Pedro se firmou como meu pilar inabalável. Sua presença constante me lembrava que eu não estava sozinha, e juntos nós embarcamos em pequenas viagens para lugares serenos, como as praias tranquilas de Ubatuba ou os parques arborizados de Campos do Jordão, onde eu podia me desconectar e simplesmente ser. Larissa, sempre com seu entusiasmo contagiante, me incentivou a dar um passo além e gravar vídeos regulares para o nosso canal online. Lá, compartilhamos não apenas minha história, mas também depoimentos de outras pessoas que superaram adversidades, criando uma comunidade de apoio que se estende por todo o Brasil. Era profundamente gratificante ver como minhas experiências podiam acender uma faísca de esperança em corações machucados, e isso me dava um senso de propósito que eu nunca tinha experimentado antes. Aos poucos, a alegria genuína voltou a colorir meus dias. Redescobri o prazer simples de cozinhar uma refeição caseira para amigos queridos, de dançar ao som de músicas antigas em festinhas informais e de acordar pela manhã sem aquele frio persistente na barriga. Aprendi, através de tudo isso, que a vida é uma montanha-russa de emoções, com seus picos de felicidade e vales de dor, mas que sempre há uma luz no fim do túnel. Especialmente quando estamos cercados por pessoas que nos amam de verdade e nos apoiam incondicionalmente. Hoje, ao olhar para trás, eu vejo que aquele aniversário de 58 anos, que quase se tornou meu último, foi, na verdade, um ponto de virada que me levou a um renascimento. Eu quase morri, mas renasci mais forte, mais sábia e infinitamente mais grata por cada respiro, cada riso e cada momento compartilhado. Larissa, a corajosa garçonete que me salvou com um sussurro, se tornou uma amiga leal para a vida toda, e Pedro provou que o amor de filho pode transcender qualquer adversidade. E Ana, bem, ela está trilhando um caminho de redenção, e eu acredito firmemente que com paciência e esforço podemos cicatrizar as feridas e reconstruir algo bonito juntas. A mensagem que quero deixar para você é clara: nunca subestime o poder da coragem, da solidariedade e da resiliência. Se você está enfrentando momentos sombrios, saiba que não está sozinho. Busque ajuda, confie em seus instintos e lembre-se de que, não importa o quão difícil pareça, sempre há esperança e uma nova chance à espera. E aí, o que você achou da minha jornada? Se ela tocou seu coração ou te inspirou de alguma forma, não esquece de curtir este vídeo, comentar suas próprias experiências ou dúvidas aqui embaixo e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como esta. Sua interação não só me motiva a continuar, mas também fortalece nossa comunidade. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima e cuide-se!